Boa noite, estudantes. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina aí de estradas, né, voltada para pavimentação, ou seja, dimensionamento de pavimento. Em nossa última aula, então, nós estávamos trabalhando com a questão da terraplanagem, que é voltada para a API, né, onde vocês entregaram o exercício número 1 e hoje a gente vai marcar um pouquinho aí, né, a gente vai marcar a entrega do trabalho em si, né, que é o outro arquivo em DWG, tá? Mas daí eu vou comentar isso com vocês na entrada online. Então hoje a gente começa a falar de dimensionamento de pavimento. Vamos começar a ver algumas equações, algumas considerações para a gente poder dimensionar um pavimento flexível, né? Quais são as considerações para a gente poder dimensionar esse pavimento? Né? Então é isso que a gente vai estar vendo aí e trabalhando aí hoje, tá? Bom, então vamos aqui, ó. Vou fazer a leitura aí com vocês, daí eu explico, tá? Ó. Então, olha lá. O cálculo de pavimentos flexíveis exige uma série de dados, informações e valores que normalmente são estimados ou determinados com o levantamento em campo. Para se projetar o pavimento de uma rodovia, deve ser levado em conta o tempo de projeto considerado para o cálculo da pista e o uso de progressões para poder estimar os valores da quantidade de veículos em relação ao tempo de projeto, né? Então, ó, o que está querendo dizer nesse primeiro trecho aqui? Que para mim poder projetar uma rodovia, uma estrada, eu preciso de algumas informações. A primeira informação é qual é a quantidade de veículos que passam por ali, para qual é a quantidade de veículos que eu estou projetando essa pista, esse pavimento, para mim poder dimensionar essas espessuras, essas camadas, né? Outra consideração que eu tenho é, se eu estou projetando uma pista, eu tenho que fazer uma estimativa da quantidade de qual é o crescimento de veículos que vai ter ao longo dos anos. Então eu projeto ela por um determinado período de projeto, né? E isso daí eu considero, aplico progressões para mim poder estar estimando um aumento do número de veículos. Para mim poder sim estar fazendo uma boa consideração dessa minha estrada, dessa minha pista, tá? Dessa minha rodovia, para que ela dure bastante tempo e que seja eficaz, tá? Uma consideração interessante que a gente fala, né, é que quando a gente fala assim do tipo de veículo, né, olha aí, existem diversos tipos de veículos com tamanhos, pesos e considerações diferentes, né. Vamos ver um pouquinho mais sobre os veículos, como é que eles se comportam? Então, olha só, aqui eu tenho uma classificação desses veículos, onde eu tenho os tipos de veículos. Então, eu tenho aqui, ó, veículos do tipo leve, tá, ó. Vamos observar eles aqui, ó. Os veículos do tipo leve, eles compõem por dois eixos, tá vendo? Ó? Dois eixos, quatro rodas. Então, cada eixo tem duas rodas aí, ó. Mas olha que interessante, né? Aqui eu tenho um automóvel, né? Ele tem um certo peso, não é verdade? Que é diferente do peso, por exemplo, de uma Kombi, ainda mais se essa Kombi estiver lotada de pessoas, que vai ser, por sua vez, diferente desta outra Kombi aqui embaixo, se ela estiver lotada, por exemplo, com um saco de batata. Né? É muito comum você ver isso aqui na área rural, né? Transportando batata ou transportando outro alimento. Cada uma delas vai ter um peso, mas ambos são veículos de dois eixos, que podem ter pesos diferentes. Isso é um fator importante que a gente tem que levar em consideração. Outro aqui, ó, olha que interessante, veículos médios. É outro veículo de dois eixos, só que, por exemplo, olha o tamanho da carroceria que ele tem, né? Aqui ele pode, né, ser veículo para estar transportando as coisas, por exemplo, um pequeno caminhão de mudanças, por exemplo, caminhão de lixo e outros tipos de caminhões, tá? Onde eles têm aí, então dois eixos, só que o peso em relação a um automóvel, né, é bem mais pesado, né? A consideração é diferente. Veículos pesados, onde eu tenho o que nós chamamos de três eixos. Aqui um comentário interessante, ó, quando o eixo ele aparece em sequência do outro, nós chamamos que está em tandem, tá? Eixos em tandem, ou seja, que são em sequências. Pode ser duplo, pode ser triplo, né? Daí vai depender do tipo de caminhão, de carreta que está sendo analisado, tá? Para ser duplo, triplo e assim por diante. Então são veículos pesados. Temos os veículos semi-reboque, né, com quatro ou mais eixos, ó, um, dois, três, quatro eixos, né? Peso também totalmente diferente dos outros, né? E veículos aí de transporte coletivo, né? Dois ou três eixos aí, tá? Então é interessante a gente pensar nisso daí para a gente poder dimensionar então esse pavimento. E como é que é feito? Né? Você percebe que existem vários tipos de veículos, né, com cargas e pesos diferentes. Como é que eu relaciono tudo isso? Né? A ideia, então, que eles tiveram foi relacionar tudo isso com o que se chama de veículo de eixo padrão. Né?
eles analisaram todas as cargas, né, e todos os eixos em relação a um único tipo de veículo, chamado de veículo de eixo padrão. Esse veículo de eixo padrão ele possui em torno de 18.000 libras por eixo, né, que vai corresponder aí, né, em torno aí de 9 toneladas. Você vai achar normalmente nas apostilas e nos livros 8,2 toneladas, tá? Nas contas tem gente, né, tem muita gente que arredonda aí em torno de 10 toneladas por eixo aí no máximo, tá? Na consideração desse veículo de eixo padrão. E tudo que a gente faz para dimensionar o pavimento, a gente relaciona então com esse veículo de eixo padrão. Então, no primeiro momento, a gente vai ter que relacionar, né? A gente vai ter que estimar os tipos de veículos que estão passando por aquela pista e relacionar tanto esses eixos quanto essas cargas para o veículo de eixo padrão, para a gente poder ter um parâmetro melhor, né, em termos de carga, em termos de quantidade de veículos que estão passando nessa pista, tá? Para a gente fazer isso, né, existe o que nós chamamos, né, de número equivalente de operações de eixo padrão, que é ICN. Então, ICN aqui é o número de operações de eixo padrão, número equivalente de operações de eixo padrão. E ele é determinado, né, em função do período de projeto da via, período que você projetou essa via. Para a gente calcular ele, a gente utiliza essa formulazinha aqui, ó. Então, ICN vai ser o quê? 365 são os dias do ano, vezes o volume médio, né, o volume diário médio de tráfego, tá? Que eu estipulei, né, na via num sentido mais utilizado, tá? No ano médio do período de projeto aí. P é o que nós chamamos de período de projeto, né? 10 anos, 15 anos que eu estou projetando essa pista, então esse é o meu período de projeto. F é o que nós chamamos de fator de eixo, tá? Ele serve para levar em consideração, né, a quantidade de veículos e a quantidade de eixos que tem esses veículos em relação ao veículo de eixo padrão. Temos depois o que nós chamamos de fator de equivalência de carga, que é o nosso FEC. Ele serve para quê? Um veículo com 2 eixos pode ter várias cargas, pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toneladas, né? Quantas toneladas tem por eixo? A gente vai relacionar ele também com o veículo de eixo padrão. E nós temos aqui o que nós chamamos de fator climático regional. Existe uma tabela para a gente pegar esses valores. Quando não se tem muita informação a respeito do clima, a gente pode considerar eles como 1,0, né? Que nós vamos fazer essa consideração em um primeiro momento. Tá? Aqui uma coisa interessante para fazer, tá? É que existe uma questão aqui sobre esses 3 primeiros valores aqui, ó. Quando você calcula esse volume médio diário de tráfego, ou volume diário médio de tráfego, tá? Esse valorzinho aqui, ele normalmente é considerado o que nós chamamos de volume total. E o 365 e o período de projeto estão dentro dele na hora que você calcula. Então a fórmula, ela é resumida, tá? Você some com esses valores aqui, ó, 365 e o período de projeto, porque ele já está dentro do VDM, tá? E a fórmula ela se reduz para VDM, que é o volume diário médio de tráfego, vezes o fator de eixo, vezes aí o fator de equivalência de cargas, vezes aí o fator climático regional. Aqui também a gente ainda poderia chamar esses dois aqui, ó, a multiplicação do FE vezes o FEC de fator de veículo, tá? E chamar isso daqui de FV. E ficaria N é igual a VDM vezes FV vezes o meu FR. E o nosso objetivo vai ser calcular cada um desses fatores. A gente vai estar vendo como que calcula nessa aula aqui, esses fatores. Tranquilo, pessoal? Espero então que vocês tenham entendido o que é esse número de equivalência de operações de eixo padrão. Então está relacionando todos os veículos e o peso desses veículos em função de um único veículo adotado aí como padrão. Foi padronizado dessa maneira. Aqui nós temos então, né, uns gráficos, tá? Onde esses gráficos, né, eles servem para montar essa tabela aqui, onde a gente tem, ó, eixo simples, tá? Ó, e a carga por eixo. Então eu tenho a carga por eixo em tonelada. Em função dessa carga, eu vou ter o fator de equivalência estrutural, que é o FEC, para depois calcular o que nós chamamos de equivalências de operações, né? Que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que faz a conta. Então, basicamente, eu vou usar essa tabela para ver aqui qual que é a carga por eixo e pego qual que é o valor do fator. Tá? A gente vai fazer isso numa continha daqui a pouco. Então, essas tabelas aqui, elas saem desses gráficos aqui. Ó. Eu poderia pôr aqui para 6 toneladas, bato no gráfico e pego qual que é o fator de equivalências de operações aí, tá? Bem simples. Então pode usar direto a tabela. Aqui está a tabela expandida aí para estar ajudando, né? Melhorar um pouquinho a visualização. E vamos lá. Então o primeiro ponto que a gente vai calcular é o nosso VDM, que nós chamamos de volume diário médio. A determinação do volume diário médio de tráfego
no sentido mais utilizado, no ano médio do período de projeto, inicialmente adota-se uma taxa de crescimento para a via para poder estimar esse tráfego. Essa taxa, e esse crescimento, eles podem ser de duas formas, ou progressão linear ou progressão geométrica. Para cada uma deles, eu vou estar utilizando então uma formulazinha específica para calcular esse volume diário médio de tráfego aí. Então vamos ver essas fórmulas, tá? A primeira fórmula aqui então é a formulazinha da progressão linear, onde esse VDM na verdade é um volume médio, tá? E para mim calcular o volume total, que é o que normalmente se chama de VDM, a gente tem que multiplicar por 365 e pelo período de projeto, tá? No caso da progressão linear. No caso da progressão geométrica eu já posso aplicar direto a fórmula que eu já saio com esse volume inteiro. Então vamos ver o que é a fórmula. Para a progressão linear é V1, que multiplica 2 mais o período de projeto menos 1, vezes a T. Esse T é a taxa de crescimento, pode ser 5%, 2%, vai crescer 2% em 15 anos, ou seja, como se estivesse considerando 2% ao ano ali, só que você calcula no total em função do período de projeto, né? Então é a taxa. Quanto maior a taxa, maior vai ser o valor desse volume, né? E quanto maior também o período de projeto, maior vão dar esses valores aí. A diferença entre os dois, tá? Dependendo das considerações que você estiver calculando, não é muito grande não. Pode chegar a ser grande, mas de maneira geral não é tão grande assim não, tá? Aqui então a progressão geométrica, 365 vezes o V1 vezes 1 mais o T, que é a minha taxa dividido por 100. Lembrando que essa taxa ela vai vir em porcentagem. Vamos supor que eu estou trabalhando com 5%. Aqui eu só coloco 5, tá? O 100 já está transformando aqui já, em porcento, tá? Mesma coisa, 5 sobre 100, tá? Então já está transformando. E aqui é o período de projeto, esse P aqui, tá? Pode ser 10 anos, 5 anos, 20 anos, depende aí da estimativa tua para projetar essa pista. O que é esse V1? Ele é o volume médio diário de tráfego no ano de abertura, tá? Ele é composto por um V0, esse V0 é a quantidade de veículos que estão passando por dia, vezes o que nós chamamos de fator direcional. O que é esse fator direcional? É a pista, a faixa que tem mais movimento. Tem sempre uma faixa que tem mais movimento que a outra, que passa uma quantidade de veículos maior. Ah, professor, mas como é que eles fizeram para desenvolver essa forma, para estimar isso daí, Então, antigamente era medido, Até as cargas, como é que você acha as cargas dos veículos e vê quantos eixos o veículo tem? Pelas balanças, Então foi tudo medido lá atrás, Era tudo medido isso daí. Então hoje em dia existem diversas tabelas com valores para a gente poder estar utilizando, poder estar aproximando e poder estar estimando. Lembrando que o cálculo, tem muitas considerações que a gente vai estimar num primeiro momento, porque a gente não tem essa real informação. Então a gente aproxima esses dados aí, tá bom? Outra coisa pensa que eu tenho duas cidades, uma cidade A e uma cidade B. Como é que eu posso dizer que essa cidade A, o quanto que ela vai crescer, por exemplo, em 10, 20 anos? Quanto que vai ser o volume de população dessa cidade? Vai crescer muito? Vai crescer pouco? Então você estima isso daí para você poder estimar esse volume aí de veículos que vai estar passando, que vão estar solicitando na tua via. Bom, então a fórmula é muito simples, tá pessoal? Vamos ver uma aplicação agora dessa fórmula. Tá? Então olha o exemplo. Determinar o volume diário médio de tráfego, VDM, de uma rodovia que possui um tráfego diário médio de 1.050 veículos por dia. Então esse 1.050 é o nosso V0 aqui, ó, São a quantidade de veículos por dia. Com 63% dos veículos estão passando no sentido mais solicitado. Aqui ainda tem uma informação de 2 faixas por sentido, mas para o final, tá? A gente vai comentar um respeito da quantidade de faixas, mas por enquanto a gente vai focar só em fazer a aplicação da fórmula e entender um pouquinho como é que funciona. Então aqui, para mim calcular o meu V1, 1050 vezes 63 dividido por 100. Lembrando que o 100 é para transformar já essa porcentagem aqui. Fazendo essa conta, você vai chegar no valor de 661,5, tá? Como não é quebrado, a gente arredonda aí para 662 veículos por dia. Com esse valor, eu jogo na fórmula aqui embaixo, foi dado para você considerar progressão geométrica, tá? Foi dado que a taxa de crescimento, ou seja, esse Tzinho aqui é de 2,5% e o período de projeto que você está estimando essa via aqui, tá? É uma duração de 15 anos. Substitua os valores, 365 vezes 662 veículos por dia, que multiplica 1 mais 2,5 sobre 100, tudo isso aqui entre parênteses elevado a 15, que é o período de projeto, menos 1. Divido isso pelo T dividido por 100, ou seja, 2,5 por 100,
e chego no valor de 4.332.891,44 veículos. Lembra que essa aproximação aqui você pode até desconsiderar, né? 4.332.891 veículos, tá? Esse foi o valor que você calculou para esse exemplo, então, para esse volume, nessa taxa de crescimento de 2,5% nesse período de projeto de 15 anos, tá bom? Então os valores são estimados, pessoal, sempre ter isso em mente, tá? Segunda coisa agora, a gente vai calcular o nosso FEC, ou seja, fator de equivalência de carga, né? Vamos entender primeiro o que representa esse valor, tá? Então olha só, vou fazer a leitura com vocês, acredito que já vai dar para entender. O FEC ele é um número que relaciona o efeito de uma passagem de qualquer tipo de veículo sobre o pavimento com o efeito provocado pela passagem de um veículo considerado como padrão, ou seja, o veículo de eixo padrão, né? Os de 18.000 libras por eixo. Então vamos entender, um FEC de 6 significa que a passagem desse veículo equivale a 6 passagens do veículo padrão. Então imagina que você está passando um caminhão e esse caminhão ele tem um FEC igual a 6. O que isso representa? Em relação ao veículo de eixo padrão, quer dizer que o peso dele, a carga dele é tão grande que eu queria passar esse veículo padrão 6 vezes na minha pista para poder dar esse caminhão. É isso que ele representa. Da mesma forma que um FEC igual a 0,5 vai implicar em 2 passagens desse veículo, né? Dependendo de um tipo de moto, né? Lá e que tem um certo peso, se eu passasse ela 2 vezes, ela iria equivaler, por exemplo, com o peso desse automóvel, né, desse veículo de eixo padrão. Então, basicamente, é isso que representa o valor do FEC, né? Então, aqui, ó, para a gente calcular ele, a formulazinha aqui, ó, é uma somatória da equivalência de operações, ou seja, carga, né? Quando a gente fala equivalência de operações, a gente está relacionando sempre com a carga dos veículos, dividido pelo número total de veículos. Para calcular, eu também preciso de alguns dados, algumas informações, que normalmente nos exercícios eu vou estar passando e fornecendo isso daí para vocês poderem estar dimensionando o pavimento, né? Essa informação, elas estão estimadas através de tabelas, né, e outros lugares que eu posso estar tirando essas informações. Então, preste atenção no exemplo. Então, eu tenho os dados de tráfego em veículos por dia, tá? Então, eu estimei esses dados aqui, tá? Ou medir, de alguma forma eu consegui obter esses dados. O que a gente tem aqui? Ó? Eixo simples, roda dupla, né? Que são os veículos leves, que eu mostrei naquela tabelinha lá atrás. O que são esses números aqui? Isso aqui é a quantidade de tonelada que está tendo. Então eu tenho 4 toneladas, 6 toneladas, 9 toneladas. Eixos em tandem, lembrando que tandem é quando você tem em sequência uma da outra. 15 toneladas, né? O veículo então com 15 toneladas, 19 toneladas, 22 e 26 toneladas. E aqui eu tenho informação do número de eixos dos veículos. Aqui eu tenho 2 eixos, 2 eixos, 2 eixos, 3, 4, 4 e 3. E aqui eu ainda tenho uma informação da quantidade de veículos que está passando por dia. Então, em determinada pista, passou 740 veículos com 2 eixos com uma carga de 4 toneladas. Como é que eles conseguiram medir algo do tipo, né? Através das balanças. Então isso aí foi pesado, né? Foi pesado e foi observado a quantidade desses veículos, foi anotado isso daí para eles poderem desenvolver as tabelas, né? E ter essas relações. E conforme um período, depois que eles desenvolveram isso, conforme um período de tempo, você pode estar sempre atualizando esses dados, tá? Bom, eu somo aqui então o total de veículos, para mim saber qual é o total de veículos que passou no dia, né? Então no dia teve 2.445 veículos. Como é que eu calculo o FEC então? Vamos observar, ó. Aqui eu tenho uma outra tabela, tá, ó, onde eu montei a mesma coisa, ó, veículos de 4, 6 e 9 toneladas, né, que é de eixo simples, roda dupla, e aqui os que estão em tandem, né, então em sequência. Aqui está a quantidade de veículos por dia, e o que é esse FEC? Né? Da onde que eu tiro esse valor? Daquela tabela que eu comentei lá no começo. Vamos voltar lá na tabela para a gente entender, ó. Então vamos ver, ó. Para um veículo, eu sei que esses primeiros veículos aqui são de o número de eixos igual a 2, né? E eu tenho 4, 6 e 9 toneladas. Vamos voltar lá atrás para a gente poder estar vendo. Ó. Então aqui, ó, eixo simples com 4 toneladas, qual que é o valor do FEC? Né? Ou seja, o fator de equivalência estrutural. Para 4 toneladas vale 0,05. Para 6 toneladas vale 0,2 e para 9 vale 2, o fator desse FEC. Volto ali na tabela, ó. 0,5, 0,2 e 2. Então eu monto a tabelinha pegando os valores em função da carga que eu tenho, né, e do número de eixos que eu tenho. Então aqui já é em tandem. Vamos ver um pouquinho lá em tandem para 15 e 19 toneladas, por exemplo, só para ficar claro para todo mundo, ó. Para 15 toneladas, eixo em tandem,
qual que é a carga então aí, ó, né, por eixo? Para 15 toneladas eu tenho um fator de 4 aí, ó. Para 19 eu tenho um fator de 15. Se eu voltar lá, 4 e 15. E como é que eu acho a equivalência de operações, ou seja, equivalências de cargas, para me relacionar isso com o veículo de eixo padrão? É em função da carga que eles estimaram isso daqui. Eles fizeram algumas contas para eles poderem estimar esses valores, esses fatores de equivalência. Tudo relacionado com o veículo de eixo padrão. Para mim poder então fazer essa equivalência, eu multiplico a quantidade de veículos que eu tenho pelo meu fator. Então 740 vezes 0,05 dá 37. 620 vezes 0,2 dá 124. 233 vezes 4, 932. Aqui, ó, é comum, tá, pessoal? Para valores baixos de carga, tem gente, é comum você ver eles desprezando os valores, por ser um valor muito baixo, 0,05, tem valores menores para abaixo de 4 toneladas, né? Então o pessoal às vezes acaba desprezando porque dá valores muito pequenos. Aqui no caso eu considerei no cálculo, recomendo que considere também, tá? Depois então que você fez essa continha, né, essa coluna vezes essa, pegando os fatores lá atrás, a gente tem então essa equivalência de operações e eu posso somar todas elas. Lembrando que o FEC é a somatória da equivalência de operações, né, que é estar relacionando a carga dos veículos com a carga do veículo de eixo padrão, dividido pelo número total de veículos. Então eu pego 11.371 e divido por 2.445. Vai me resultar então num valor de 4,65. Representa o quê? Representa o quê? Que a passagem desse veículo equivale a 5 passagens, vamos arredondar para 5, que seria o ideal, 5 passagens do veículo de eixo padrão. Então, quando passa um determinado veículo, de maneira geral, eu posso considerar como estando passando 5 veículos de eixo padrão. Tá? É isso que quer dizer. Então, esse foi o exemplo aí, então, do fator de equivalência de carga. Vamos continuar aí e ver como é que a gente calcula o fator de eixo. Fator de eixo, ele é um fator que transforma, né, o tráfego em número de veículos padrão de passagens em função dos eixos equivalentes. Os veículos a gente não viu lá atrás que eles têm vários eixos, pode ter 2, 3, 4 ou mais eixos. Então eu preciso relacionar essa porcentagem, né, de veículos com 2, de veículos com 3, veículos com 4 eixos e poder estar relacionando, né, calculando isso daí, levando tudo isso daí para o meu veículo convencional, meu veículo padrão. Formulazinha simples, é um somatório então da porcentagem do veículo de 2 eixos vezes 2. Se tem 2 eixos, eu multiplico por 2. Se tem 3 eixos, eu multiplico por 3. Se tiver 4 eixos, eu vou multiplicar por 4. Né? Somo tudo isso, tá? Que eu vou ter aí o valor do meu fator de eixo. Mas como é que eu acho P2, P3? Né? E assim por diante. Vamos ver. Então aqui, ó, P2 é a porcentagem de veículos de 2 eixos. P3, porcentagem de veículos de 3 eixos. P4, porcentagem de veículos de 4 eixos. PN aqui seria a porcentagem de veículos de N eixos. Depende de quantos eixos eu tenho. Para calcular eles, ou seja, eu estou calculando a porcentagem de veículos de 2 eixos em relação à quantidade total de veículos. É isso que eu estou fazendo. Então, o que eu faço? Eu somo, né, a quantidade de veículos com 2 eixos e divido pelo número total de veículos. Multiplico por 100 para me transformar em porcentagem. Então, ó, seguindo com os dados do exemplo do cálculo do FEC, né, tem que ser sempre feito para o mesmo exemplo, você não pode mudar os valores. Então, se eu voltar lá atrás, ó, eu tenho aqui, ó, veículos de 2 eixos. Eu tenho esses veículos aqui, ó, 740, 620, 540. Eu vou somar esses valores, porque esses valores correspondem aos meus veículos de 2 eixos. A carga eu já relacionei com o FEC. Aqui eu vou relacionar a questão dos eixos. Ó. O número de veículos que eu tenho. Então isso daqui, dividido pelo número total de veículos, vai me representar 77,71%. Faço a mesma conta para 3 eixos. Então eu vou lá, ó, pego os valores para 3 eixos. Vamos ver? Vamos ver, ó. Para 3 eixos eu tenho 233 veículos e aqui eu tenho 27 veículos. Somando esses dois valores, então, dividindo pelo total vezes 100, vai dar 10,63. Se eu somar esses valores totais aqui, ó, tem que me dar os 100%, tá? Não precisa checar, não precisa conferir isso daí, mas é só para vocês saberem. Tendo, então, as porcentagens, eu posso aplicar na fórmula geral, ó. Então, eu tenho 77,71 dividido por 100 vezes 2 eixos, 10,63 dividido por 100 vezes 3, que é o número de eixos que eu estou considerando, 11,63 dividido por 100 vezes 4, os veículos de 4 eixos. Resolvendo essa conta pela calculadora, eu chego então num fator de 2,34, tá?
Ou seja, é a relação que eu tenho ali, né, em média, se passa na pista veículos que tem em torno de 2,34 eixos, tá? É isso que passa em média, lógico, né? O número maior de veículos foi a porcentagem de 2 eixos, tá? Então, mas você vê que dá um pouco mais porque eu tenho também veículos de 3 e veículos de 4 eixos. 4 eixos, né? Continuando então, depois que eu calculei então o volume diário médio de tráfego, calculei então meu fator de eixo, calculei o fator de equivalência de carga, eu consigo calcular o que nós chamamos de número de operações de equivalência de eixo padrão, que é o meu N, né? E é tudo relacionado com esse N. Como que eu faço então para mim terminar o cálculo? Lembrando então aqui, ó, que o 365 e o período de projeto já foram considerados no cálculo do VDM, né? Fica naquela formulazinha resumida lá, que é VDM vezes FE vezes o FEC vezes o FR. O fator climático a gente considera igual a 1 nesse primeiro momento, depois eu mostro a tabelinha para vocês. Aqui eu poderia ainda, né? Posso pegar os valores diretos do FEC e do FE, para estar multiplicando entre eles, chegando no valor, né? Que é o nós chamamos de fator de eixo, e depois eu multiplico tudo. Pego então lá atrás, ó, o volume médio diário de tráfego que eu tenho, multiplico pelo fator regional, multiplico pelo meu fator do veículo. Então eu vou ter aqui então um total de 47.141.858,86 solicitações, ou seja, de veículos, né, que passam ali, né, que vão estar solicitando aquela pista. Esse valor aqui depois a gente pode arredondar, né? Ó, eu venho aqui e conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu arredondo para 4,7 vezes 10 elevado a 7, tá? Solicitações, eu posso fazer esse arredondamento, porque os valores eles dão alto mesmo. E com esse valor depois, tá? A gente vai utilizar isso daí em uma outra tabela para a gente poder estar dimensionando o nosso pavimento. Lembrando, pessoal, que o método que nós... Existem vários métodos para dimensionar o pavimento. O método que nós estamos utilizando é o método extinto DNR, tá? Departamento Nacional de Estrada e Rodagem. Tá? Ele ainda é utilizado pelo DENIT, tá? O DNR não tem mais. Não existe mais, ele foi extinto, mas o pessoal ainda utiliza a maneira para você poder dimensionar. E existem outros métodos para estar dimensionando, tá bom? O pavimento aí. Bom, o que vocês vão fazer agora? Espero que tenha ficado claro a questão do cálculo, né? Como que você calcula esses valores. Eu quero que vocês resolvam, vocês vão treinar, então, nesse primeiro momento, né, aplicar essas fórmulas, entender melhor essas fórmulas, entender melhor o que representa. Então, vocês têm 3 exercícios com esses dados. Lembrando que eu não estou pedindo para calcular o número de operações de equivalência, tá? Se quiser calcular, pode calcular, porque você consegue, né? Então, o primeiro ou segundo exercício, vocês vão calcular qual que é o volume diário médio de tráfego, enquanto que no segundo vocês vão calcular, né, o fator do veículo, ou seja, o fator de equivalência de carga e o fator de eixo, tá? Com esses dados aqui abaixo. Tá bom? Eu vou estar no chat para tirar dúvidas de vocês e qualquer pergunta, qualquer dúvida eu estou à disposição. Gente, espero que tenham entendido aí. É isso aí. Valeu, até mais.